produto para fazer uma virada de linha. O foco também era no aumento da produtividade, como já foi dito aqui, o Lean Manufacturing preza muito pelo aumento da produtividade. Então, nosso objetivo é realmente um aumento de produtividade logística de 20%. E isso engloba também a questão de redução de mão de obra. E essa mão de obra não sim sendo uma mão de obra que eu vou estar descartando, mas sim são pessoas que vão ser treinadas e vão ser multiplicadores para o futuro. E uma redução aí do work in process em torno de 60%. Então, nós vamos dar, o nosso foco era reduzir o material em processo entre linha de montagem e almoxarifado em torno de 60%. Isso equivalia a passar de mais ou menos 2,6 dias de estoque para 1 dia de estoque. Olhando já para os resultados alcançados em termos de linha 1, que é a nossa linha piloto, nós tínhamos esses 2,6 dias de estoque com a meta de 1 dia, e hoje nós temos 4 horas de material entre processos. Então, a redução foi muito além daquele nossa meta simplesmente de 60%. Qual que é o conceito que foi utilizado para a gente poder chegar nesses resultados? Anteriormente, a programação da fábrica ela descia para os pontos das linhas de montagem, essa programação, e junto a isso, para as áreas de fabricação e para o almoxarifado, para a entrega de peças, eram formados grandes lotes totais da produção que iriam ser feitos nas próximas horas ou, de repente, até nos próximos turnos. Essa quantidade era colocada e disponibilizada nas linhas de montagem. Então, elas ficavam próximo do operador, essa enorme quantidade de peças, e depois que existia uma troca ou um setup, existia o acúmulo das peças que estariam entrando e o acúmulo das peças que estariam saindo. Isso trazia um retorno de peças para o almoxarifado muito grande, o que você acaba tendo um perigo, aí, um risco, quando a gente fala em termos de inventário, depois a coracidade de inventário. Fora isso, além dessa coracidade de inventário, quando você vai pedir uma segunda peça, às vezes você tinha disponível ela na linha de montagem e não tinha ela disponível lá no almoxarifado, você via no sistema e não achava ela na área. O conceito utilizado, o conceito que nós começamos a utilizar é ter a nossa célula de montagem, a nossa linha de montagem. Próximo da célula da linha de montagem, nós colocamos um supermercado de cabeceira, ou seja, todos os itens que são itens referência A, aqueles itens que têm o maior volume, eles ficam disponíveis no ponto próximo do operador, com uma quantidade definida através do sistema de cartões Kanban. Desse supermercado de cabeceira, nós criamos uma rota, que é uma rota chamada de Mizusumashi, conceito de Mizusumashi. Nós deixamos de entregar o produto como táxi, né, que levar um produto de cada vez e conforme tem a necessidade vai pegar no almoxarifado, e criamos rotas padronizadas, nesse caso de 20 em 20 minutos, e trabalhando em conceito de metrô. Então, independente se eu tenho passageiro ou não, ou se eu tenho que entregar peça ou não, essa rota sai, faz um percurso padronizado, e ela entrega aquilo que foi consumido nos 20 minutos anteriores. Esse supermercado, essa rota passa, abastece o supermercado, que retira depois as caixas vazias que foram utilizadas na linha de montagem, de um supermercado central dentro do almoxarifado. Esse supermercado central dentro do almoxarifado tem um quadro de construção de lote, que ele retira, conforme constrói esse lote, as peças do almoxarifado central e coloca nas embalagens adequadas e depois disponibiliza de volta no supermercado central. Então, ele passa a ter um sistema todo puxado da linha de montagem até o sinal que nós precisamos de compra para os nossos fornecedores. Tá? Dentre alguns conceitos que nós implementamos no projeto, a produção que nós tínhamos anteriormente era produção em grandes lotes, então a programação descia diária para os supervisores, aqueles eles escolhiam mais ou menos, ou colocavam o que seria mais cômodo, mais fácil para eles, na verdade, os grandes lotes. Essa produção toda ela começa a ser quebrada e dividida de 20 em 20 minutos, que são os tempos do Mizusumashi, os ciclos do Mizusumashi, e aqui ela pode ser totalmente nivelada, sendo que nós temos um período congelado que não é permitido ser feito setup de 1 hora e 40 minutos. Então, toda a programação ela é quebrada de 20 em 20 minutos e colocada num quadro de sequenciamento na entrada da linha de montagem. Dentro do almoxarifado, nós criamos um supermercado central com padronização de todas as embalagens. Então, aquelas embalagens que nós recebemos do fornecedor, que não são no tamanho adequado, elas são feitas através de um repacking, colocadas nessas embalagens adequadas e ficando no supermercado central disponível para o carrinho retirar e levar para a linha de montagem. Foi colocada a identificação de todos os cartões Kanban das peças, então todo o cartão Kanban ele tem o seu RG,
onde tem a descrição com código, os endereçamentos que existem no bordo de linha, que são nos pontos de uso, os endereçamentos no supermercado central e a quantidade que quem tem que ter em cada uma dessas áreas, tá? Assim como a quantidade total que deve existir de peças dentro do sistema de Kanbans. Todo esse Kanban ele é fixado numa caixa, então um fixador que nós patenteamos, que ele é colocado na caixa, e assim que essa caixa é utilizada, essa caixa ela volta para o almoxerifado central, a pessoa da área de repacking retira esse cartão Kanban, volta para um quadro de construção de lote, e assim que construir o lote, ela deve completar o supermercado com aquele número de cartões Kanbans, que são os números de caixas dentro do supermercado. O carrinho do Mizusumashi, que seriam esses rebocadores ou esse metrô, ele passa nessas rodas padronizadas. Essas rotas, eles têm endereços fixos, tá? E esses endereços eles estão tanto no cartão Kanban quanto nos pontos de uso. Então, um sequenciamento de endereço tanto de supermercado quanto ponto de uso, onde a gente coloca toda a lista técnica do produto por posto dentro da linha de montagem. E a peça, quando ela é colocada no dispositivo, que seriam nos flow racks, ela é disponibilizada para o operador na mão dele, com toda a avaliação ergonômica dentro da fábrica. Então, todos os postos tiveram essa avaliação ergonômica junto com a área responsável da unidade. Tá? Esse aqui é o quadro de construção de lote. Então, todo lote, quando ele é construído com um certo número que a gente acha que é o número ideal, a gente considera aí aproximadamente 2 horas de produção. Então, cada vez que são completos o consumo de 2 horas de produção de um determinado item, ele dispara um sinal para a área de repacking, a área de repacking faz a compra, coloca elas na quantidade ideal nas caixas disponibilizadas para o carrinho poder levar nas rotas conforme for consumido. Então ele passa a ser um processo totalmente puxado. Então aqui é mais ou menos o fluxo, como funciona do carrinho do Mizusumashi. Ele retira os cartões Kanbans da caixa de nivelamento, passa no supermercado central. Aquele cartão Kanban que ele tira aqui é um cartão de programação. Passa no supermercado Kanban, deixa as caixas vazias, e as mesmas caixas vazias que ele retirou, ele recolhe as caixas cheias. Vai para a linha de montagem, abastece essas caixas cheias nas áreas onde ele retirou, que são os Kanbans, estão identificando a posição, e coloca a programação da linha para os próximos 20 minutos. Retira essas caixas vazias. Então, ele retira todas as caixas vazias que foram consumidas na linha nos 20 minutos anteriores, volta para o quadro de nivelamento, pega a programação dos próximos 20 minutos e repete esse ciclo dentro do supermercado, retirando a caixa vazia e pegando caixa cheia para entrega. Enquanto isso, a linha está consumindo, aí, baseado naquele consumo de 20 em 20 minutos. Bom, só alguns benefícios que a gente identificou já do projeto dentro da unidade de Rio Claro, que é a nossa unidade piloto. Nós tivemos uma grande evolução em termos dos riscos de segurança. Nós eliminamos todos os equipamentos móveis da fábrica desde empilhadeira, então não é abastecido mais nada em empilhadeira nas linhas de montagem. Todos os postos tiveram avaliação ergonômica, então não existe mais nenhum risco ergonômico nem de postos vermelhos ou amarelos. Em termos de organização, baixo custo, porque não tem automação, a padronização das embalagens, o setup dentro de um tempo de ciclo, que hoje é de 16 segundos por setup, uma redução da divergência de inventário, do risco de divergência de inventário, maior eficiência na área produtiva e uma redução de desperdícios, né? Sendo que nós vamos ter aí ainda o menor número de peças na linha de montagem. Eu estou bem em cima do tempo, eu queria passar só um filminho que mostra um pouco como funciona esse ciclo dentro da unidade. Acho que está sem o som, mas tudo bom. São supermercado central, as caixas são disponíveis, tá ruim a configuração, acho que mudou, mas ela retira a peça vazia do supermercado, pega a cheia, coloca no carrinho. Os carrinhos eles fazem a rota padronizada, então ele tem o local certo onde tem que parar, ele tem que passar e onde ele deve parar. O operador retira essas caixas vazias que foram consumidas e coloca a caixa cheia no lugar. Esse é o quadro de nivelamento onde vai toda a programação da produção, quebrada de 20 em 20 minutos, que é o tempo da rota do ciclo. A configuração ficou ruim. Toda a parte de contagem das peças, o número de peças, são feitas por equipamentos fotoelétricos, coisas simples, e são colocados no início da linha de montagem, onde é mostrado quando vai ser feito um novo setup.
Meio que o operador ele não perde tempo para buscar peça em nenhum outro lugar. Nisso foram eliminados todos os tempos acíclicos que existiam de operação. Então existe uma grande oportunidade de rebalanceamento de linha, quando se fala em GBO, de rebalanceamento de linha, porque todas as atividades acíclicas foram retiradas. Tá? Bom, queria agradecer a oportunidade aí para vocês. Tá? Então, contato caso alguém queira tirar alguma dúvida depois ou alguma curiosidade, pode ficar à vontade. Okay? Muito obrigado.